O deputado Eduardo Bolsonaro, em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, explicou a situação da Venezuela após a eleição do ditador Nicolás Maduro e comparou com a situação brasileira, mostrando as estratégias que estão sendo utilizadas pela extrema esquerda em toda a América Latina. O deputado apontou: deveria haver um plano B, porque era muito provável que o Maduro fosse fraudar essas eleições. Ele lembrou que antes mesmo da data da eleição, já havia mecanismos sendo implementados para alterar os resultados. Eduardo lembrou que Maduro proibiu pessoas no exterior de votar, fechou fronteiras, colocou suas milícias armadas nas ruas. Eduardo explicou que quando uma ditadura chega a um tal ponto de controle das instituições, é muito difícil reverter a situação. Ele apontou que Maduro nomeia os membros da CNE e os caras, na cara de pau, falsificam uma eleição onde todo mundo sabe que o outro lado ganhou, e eles saem a falar que é defesa da democracia. O deputado lamentou: diante dessas claras violações, o governo brasileiro é incapaz de soltar uma notinha, reconhecendo que a eleição foi fraudada. Eduardo assinalou: olha só, o escárnio é tão grande que até governos de esquerda estão mandando seus representantes para essa reunião na OEA. Lembrando que o Brasil não mandará representante, o deputado disse: isso demonstra que todos aqueles que apoiaram o Lula indiretamente apoiaram a Maduro. Ele acrescentou: o Lula está sujando suas mãos de sangue. Eduardo Bolsonaro apontou que o governo Biden, nos Estados Unidos, diminuiu enormemente a pressão internacional sobre Maduro e disse: hoje em dia, quem tem a liderança na defesa da liberdade é o Javier Milei na Argentina. O deputado explicou a importância da liberdade de expressão para enfrentar as tiranias, lembrando que, no Brasil, essa liberdade vai sendo a cada dia mais restringida. Ele comparou o Brasil à Venezuela e ironizou: depois de ter votado no Lula, você vai querer me convencer de que você está de boa fé. O deputado afirmou: tudo que tem de ruim no mundo está na Venezuela, por isso é um barril de pólvora. Eduardo Bolsonaro lembrou os profundos vínculos entre Lula e Maduro e disse: pelo amor de Deus, gente, essa galera não tem a mesma ética, os mesmos valores que nós não. Eles estão se lixando para o povo. Ele ironizou as pessoas que disseram que acreditavam que Lula teria mudado e que agora dizem estar surpresas com as atitudes dele e reiterou: é por isso que a gente precisa de liberdade de expressão para levar ao maior número de pessoas esse conhecimento. Isso é coisa para se indignar. Não dá para encarar com naturalidade o Brasil não se posicionar. Isso daí é para a gente se manifestar. O deputado admitiu que o Brasil está indo no mesmo caminho da Venezuela, com perseguição a opositores, censura e uso da Polícia Federal como polícia política. Ele apontou que a extrema-esquerda está adaptando sua estratégia para dar um verniz de democracia. Eduardo Bolsonaro disse: eles estão aprendendo que fica muito feio prender os opositores. Ele lembrou o caso da ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez, presa sob acusações como golpe de Estado e atos antidemocráticos, e perguntou: consegue entender que existe uma similaridade? Ele desenhou: eles criam uma narrativa e usam essa narrativa para empurrar ações judiciais. O deputado descreveu a estratégia, mostrando que, ao invés de prender grandes figuras da política, as tiranias da extrema-esquerda passaram a utilizar outros mecanismos, como impedir essas pessoas de concorrer às eleições. Eduardo disse: como ficou muito feio para o Daniel Ortega, na Venezuela e no Brasil, as principais lideranças de oposição estão inelegíveis, estão mudando de estratégia. Fica feio prender, então deixam inelegível. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Missão ao vivo aqui para falar um pouquinho com vocês de Venezuela e outros assuntos adjacentes. Sempre lembrando que a gente está muito próximo do nosso encontro presencial, dia 10 de agosto em São Paulo. Para quem quiser saber mais, acessa aí acãoconservadora.com.br. Eu queria abrir aqui um espaço com vocês para algumas considerações, né? Eu acredito que, pelo menos, se não existe, deveria haver um plano B, porque era muito provável que o Maduro fosse fraudar essas eleições, né? Você vê só, o Maduro, ele fez uma estratégia em que ele proibiu muitas pessoas que estavam no exterior de votar, fechou a fronteira para que outros, principalmente na Colômbia, não pudessem entrar de volta na Venezuela para votar, né? Colocou as suas milícias armadas, as milícias lá são armadas, tá? Inclusive, o jornalista brasileiro que está nos Estados Unidos hoje, o Leonardo Coutinho, que fez uma biografia do Hugo Chávez, o nome do livro é Hugo Chávez, O Espectro, ele fala de carregamentos de milhares, tá? Eu não vou me arriscar a dizer aqui, mas eu acho que certa vez um carregamento passou de 100 mil unidades de fuzil AK-47 e ele deu os chamados coletivos. O que são os coletivos, gente? Coletivos são, na verdade, grupos como MST, MTST, isso daí são chamados coletivos e são centenas lá na Venezuela. Então, esses grupos dão amparo para fazer o trabalho sujo, né, que a polícia, obviamente, né, sob o comando do Maduro, também investiga. Ele criou lá a Guarda Nacional Bolivariana, aos mesmos moldes daquilo que o Lula queria fazer aqui no Brasil, não conseguiu, graças a Deus, queria fazer através da Força Nacional, né? Eu sei que os integrantes da Força Nacional do Brasil normalmente são policiais militares e são pessoas muito bem intencionadas, mas a ideia do Lula lá atrás era fazer uma guarda pretoniana. Porque quando você chega a um ponto como está a Venezuela, como é que você faz para sair de uma ditadura dessa? Todo mundo está vendo que o cara chegou lá, ele nomeia o pessoal do CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o equivalente ao TSE aqui do Brasil, e os caras na cara de pau falsificam uma eleição onde todo mundo sabe que o outro lado ganhou. Inclusive eu dei um retuitei na Rede X agora, né, um post muito interessante, e que a pessoa ela demonstra ali, inclusive, que um dos servidores do CNE chavista, dentro da sala de apuração, seria a sala cofre aqui do TSE, o equivalente, né? Ele bate uma selfie e posta. Só que nessa selfie que ele bateu, tem telas nas paredes com a apuração contando os votos. E nessas apurações, o Maduro está tomando uma lapada, né, do candidato apoiado pela Maria Corina Machado. Então é mais um indício de que ele no tapetão revirou aquilo tudo. E eles saem, né, o Maduro, a sua gangue, eles saem
a falar que é democracia, quem é contra é antidemocrático, é mal perdedor, arranja briga com Milei, enfim, faz parte aí do playbook deles. O Lula certamente está esperando para ver se algum fato novo, se ocorre alguma novidade para conseguir sustentar o Maduro no poder. Mas vê só, diante dessa clara ilegalidade, clara violação das liberdades, clara violação democrática, o governo brasileiro é incapaz, o Itamaraty é incapaz de soltar uma notinha não reconhecendo o resultado eleitoral. Resumindo, foi convocada uma reunião de emergência no âmbito da OEA, onde 9 países vão fazer parte: Guatemala, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, vários países, né, praticamente à exceção das Guianas e do Brasil, e da Colômbia também, né, que hoje tem um presidente narco-guerrilheiro, o Petro, então ele é aliado do Maduro. À exceção desses países, todos os demais países relevantes aqui da América Latina vão participar dessa reunião para saber qual o tratamento que vai ser dado para a Venezuela. E olha só, o escárnio é tão grande que até governos de esquerda, como o Boric do Chile, né, aqui do Peru também, eu estou falando do Peru, estão mandando enviados para, né, os seus representantes para essa reunião na OEA. Então isso daí demonstra que todos aqueles que apoiaram o Lula indiretamente apoiaram ao Maduro, né? Se você votou no Lula, então você tem mancha de sangue na sua mão devido a isso que está ocorrendo hoje na Venezuela. E quando você não tem mais a quem recorrer, como é que você faz? Aí vem o motivo real pelo qual a Venezuela implementou um forte desarmamento em 2012, inclusive com apoios de grupos do Brasil, como o Viva Rio, que depois deletaram seus posts na internet demonstrando que fizeram campanha para o desarmamento na Venezuela. O desarmamento, gente, é só para controlar o povo. Não tem, segurança. Esquece segurança. O cara que quer desarmar o povo, ele não está preocupado em melhorar a segurança pública. Ele só está preocupado em se garantir no poder. Porque depois que ele conseguir dominar todo o sistema, todos os pontos-chave, quando a população estiver desesperada, como está a Venezuela agora, que há décadas vive uma narcoditadura, porque lá os militares das Forças Armadas fazem tráfico de cocaína para o México, para outros países. Inclusive o passaporte diplomático venezuelano não vale mais nada em lugar nenhum, não tem mais nenhum tipo de imunidade sobre as bagagens ou qualquer preferência na entrada nos outros países, porque todo mundo já sabe que os caras usam aquilo dali para fazer tráfico de drogas. Então, quando esse cenário se põe, só existe uma maneira de você conseguir fazer um criminoso, um narcoterrorista sair do poder, que é através da força. Tá? Então, não esperem que o Maduro vá sair através de eleições limpas e pacíficas. Isso não vai acontecer. Todo mundo sabe disso. O que está ocorrendo hoje na Venezuela é só para deixar mais claro do que nunca que o Maduro é um ditador e que é preciso tratar esse tema como tal e não como o Lula está fazendo, que é tentando proteger o seu amigo. O Lula está manchando as suas mãos de sangue com as pessoas que vão morrer, que vão nesses atentados, aliás, né, já tem notícias aí de que estão morrendo, porque fica a polícia do lado da milícia, a milícia dando tiro, aleatoriamente, às vezes pega em um e outro, mata um ou outro, e é isso daí mesmo. E depois ninguém investiga o que é, então não se dá uma formalidade de que foi um coletivo ou foi a polícia, mas todo mundo sabe que foi isso. Cerca de 15% da população venezuelana já saiu do país. Se você fizer as contas, o Brasil está com quase 220 milhões de habitantes, né? 10% seriam 22 milhões de pessoas. Né? Coloca mais 5% nisso, mais 11%, seriam 33 milhões de brasileiros saindo do Brasil. Você imagina só, 33 milhões de brasileiros saindo do país. Isso daí, olha, é que eu não sei de cabeça a população, mas deve ser alguma coisa equivalente à região sul do país inteira saindo daqui. Então veja só como é que o socialismo pela América Latina, ele prejudica inclusive os Estados Unidos, né? Porque muitas das vezes o que eles fazem? Eles fazem, né, corredores cheios de imigrantes, normalmente também colocam um monte de bandido criminoso naquele meio para você tentar prejudicar os americanos, que o Maduro considera um perigo, né, uma ameaça imperialista, para tentar destruir por dentro as grandes potências do país, as grandes potências ocidentais, como é o caso dos Estados Unidos. Então isso tudo tem que ser dito. Hoje em dia quem tem a liderança na bandeira da liberdade no Ocidente é a Argentina, com Javier Milei. Não é à toa que o Maduro ele se põe frontalmente contra o Javier Milei,
Porque o Milei é um perigo. Qual o perigo que o Milei faz? O Milei, ele utilizando o liberalismo de mercado, ele prova que uma economia vai ser muito mais pujante, o país vai ser muito mais feliz, as pessoas vão ter muito mais oportunidades de emprego e melhores salários através das políticas de economia liberal, que é o que o Milei está fazendo na Argentina. E por outra mão, é justamente o oposto do que o Maduro faz na Venezuela, que ele tenta concentrar tudo nas mãos do Estado. E é o que o Lula está fazendo aqui através desse aumento de impostos. Quando ele aumenta o imposto, ele está seguindo a cartilha do Manifesto Comunista de 1948. O Karl Marx, ele nunca disse para você tomar o poder pelas armas. Ele defendia o imposto progressivo para você assim dominar todos os meios de produção e assim dominar toda a sociedade. Porque se a sua empresa, se ela pode ser cancelada através de uma campanha difamatória, uma campanha de intimidação, de constrangimento ilegal, né, apoiada pelo Estado, você não vai se arvorar a defender publicamente as pautas que são contra o socialismo. Então, é mais ou menos por aí, né? E o Maduro, ele nomeou todo mundo do CNE, todo mundo dos Supremos Tribunais. Pode abrir. Pode abrir. E assim por diante. Então ele detém toda aquela máquina. E aí você começa a ver muita semelhança com o que ocorre no Brasil. Eu fico para morrer quando eu vejo artistinha da Globo, né, falando: ai, a Venezuela vive uma ditadura, não dá mais para passar pano. Depois de ter votado no Lula, você vai querer me descobrir isso, você vai querer me convencer de que você está com boa fé, preocupado com o povo da Venezuela quando você votou no Lula. Qualquer pessoa que tem acesso à internet e um celular na mão, fica difícil de acreditar nessa boa-fé nessa altura do campeonato, né? Então, eu estou orando pelo povo na Venezuela. Eu acredito que problemas vão se acirrar, porque a população não aguenta mais, já está indo para a rua. Para ele já chega um ponto em que mais vale morrer do que viver tendo que seguir a cartilha do Maduro para ter o Tarjeta de la Pátria e receber uma comida, uma cesta básica na tua casa que não dá para nem metade do mês. Eu fui, gente, na fronteira 2 vezes, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Uma antes da Operação Acolhida e uma depois da Operação Acolhida, né? A primeira vez em 2018 eu fui parando de carro e conversando com os venezuelanos que demoravam 2, 3 dias para andar de Pacaraima na fronteira até Boa Vista. Uma caminhada de cerca de 200 quilômetros que eles demoravam 2 ou 3 dias para fazer, porque eles não tinham, na época, né, uns 20, 30 reais para pagar um ônibus para fazer esse trajeto, né? As primeiras pessoas que saíram da Venezuela são as pessoas com mais condição financeira, aí vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Depois, os mais humildes começam a sair e ir para países aqui da América Latina, né? Uma parte deles vem para o Brasil, mas dão preferência a países de língua espanhola. Então esse pessoal que vem para o Brasil é o pessoal com uma qualificação menor, é um pessoal já mais empobrecido, são pessoas normalmente fracas, você nota que elas são magras, porque elas têm uma alimentação muito aquém daquela que seria a ideal. E uma dessas conversas, inclusive eu postei no YouTube com o nome de Operação Fronteira 1, 2 e 3, numa dessas conversas, um dos rapazes, ele fala, né, olha, eu decidi sair da Venezuela quando eu vi gente do meu lado ali, né, mãe dando para a filha comida de gato, comida de cachorro, né, carne de gato, carne de cachorro de rua. Tem imagens de pessoa caçando pombos nas ruas. Então essa é a situação da Venezuela. Aí o Lula chega e fala que na Venezuela pode faltar tudo menos democracia. Poxa, tá de sacanagem, né, parceiro? Tá brincando com a minha cara, né? Então aquele povo ali é um povo esmagado. É bom pra gente olhar pro vizinho, porque na Venezuela ninguém nunca achou que fosse chegar nesse ponto. Assim como muita gente no Brasil acha que o Brasil nunca chegaria a um ponto semelhante da Venezuela. Gente, quando, né, você tem uma elite igual a venezuelana, que é envolvida com tráfico de drogas, que dá abrigo para as Farc, para a ELN, né, grupos terroristas, quando o Hezbollah faz parte da estrutura de poder, né, o Tarek al-Saimi chegou a ser o 02 da Venezuela, quando você tem esse tipo de gente no poder, nem que eles queiram eles conseguem sair. Se o Maduro falar que vai deixar o poder, vai ter gente do lado dele querendo assassinar ele. Ele teria que fazer algo muito bem feito. Aí muita gente cogitando, né, ele vai fugir para a Turquia. Olha, difícil, sabe? Porque imagina você com tantos esquemas feitos, né, com tanta corrupção, mergulhado em terrorismo, em tráfico de drogas. Essa correria toda você não faz sozinho. Ele corre junto com todos esses grupos que eu estou falando para vocês, né? Farc, ELN, Hezbollah, de repente tem até a Hamas lá e a gente não sabe.
né? Tem Wagners, que são os mercenários russos, tem os interesses chineses, e os Estados Unidos, né, com o Biden, o cara foi mestre, cagou a relação com o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita e começou a comprar petróleo da Venezuela. E aí também eu creio que por conta disso, né, do interesse comercial norte-americano, o negócio foi arrefecendo e a pauta Venezuela acabou reduzindo de importância de maneira geral, porque os americanos queriam manter essa relação. E o Maduro, pressionando com a história lá do Essequibo, conseguiu liberar, fazer troca de prisioneiros com Biden. Se você não sabe, uns meses atrás, o Biden soltou alguns venezuelanos e o Maduro soltou alguns americanos que estavam presos na Venezuela. Dentre os venezuelanos que o Biden soltou, está o Saad, que é uma pessoa, né, nascida na Colômbia, mas que se naturalizou venezuelana e era um dos caras do Maduro que faz a relação com o Irã. Vocês vão lembrar do Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad, que foi presidente do Irã. Ele se reunia com o Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez era vivo, tentando fazer ponte com a Argentina, governada pela Cristina Kirchner, para conseguir a tecnologia nuclear da Argentina. Tá tudo feito ponto por ponto com as fontes certinhas lá no livro do Leonardo Coutinho, chamado Hugo Chávez, o Espectro. Então, há muito o Irã, ele vem tendo seus interesses aqui na região. E o apoio do Irã aos grupos terroristas fez 2 ataques, né, nos anos 90 na Argentina, contra a AMIA, né, a Associação Israelita da Argentina, e também contra a Embaixada de Israel na Argentina. Então isso tudo se encaixa. E a Venezuela, ela é uma peça-chave para esses interesses do Irã, que é um narco-estado, dentre outros países que não estão muito alinhados, né, com o farol da democracia ou com a preservação das liberdades. Então a Venezuela, ela é essa coisa, esse câncer. Tem ali também as vespas negras lá de Cuba, enfim, tudo que tem de ruim no mundo está na Venezuela. Por isso que é um barril de pólvora. Se o Maduro sai, pode perfeitamente ocorrer uma disputa interna pelo poder, né, entre esses atores. E aí vem outro desafio para quem quer que seja que venha assumir a Venezuela, que vai ter que assumir e vai passar por um período muito ruim até chegar a um ponto, né, como a Argentina, né, que a Argentina só está quebrada economicamente, mas não é um narco-estado. Então, se vier um presidente que fizer um dever de casa, ele talvez vai conseguir resgatar o país. A Venezuela está um passo atrás disso. Ela tem que primeiro se libertar desses coletivos, desses grupos criminosos, guerrilheiros, terroristas, para depois conseguir dizer que existe uma certa estabilidade e aí atrair os investimentos internacionais ou ganhar a confiança dos venezuelanos para que eles aumentem, né, os investimentos ali, porque é isso que vai fazer, é isso que vai abrir uma padaria, um shopping, uma loja, vai gerar emprego, vai gerar mercado consumidor, aí vai precisar do agro produzindo alimento para essa galera, e assim você faz uma economia virtuosa. Mas para chegar nesse estágio ainda falta muito para a Venezuela, né? Realmente a Venezuela ela tá no fundo do poço, e eu espero que o Brasil nunca chegue nesse ponto, né, em que pese a gente ter aqui governos socialistas que adoram Maduro. Agora que o barco está afundando um pouquinho, né, o Lula já começa a simular uma briga ali com o Maduro para dizer que não é tão amigo assim, só que todo mundo sabe. O Lula fez campanha para o Maduro, o Lula recebeu o Maduro aqui no Brasil, fez reunião com países do Mercosul de surpresa, né? As pessoas, os chefes de Estado, quando chegaram no Brasil, viram que estava o Maduro na reunião, né, em países latino-americanos. Inclusive teve uma reclamação muito forte, eu lembro, do presidente do Paraguai, o Mário Abdo Benítez, e também do Lacalle Pou do Uruguai, quando se surpreenderam com a presença do Maduro numa reunião que não tinha nada para tratar de comercial ou de pauta de interesse da América Latina, mas sim para apenas tentar normalizar a relação com a Venezuela. Então o Lula é isso aí, gente. Se você acha que o Lula é outra coisa, né, desculpe quebrar o seu... Passa fome, Eduardo. E aí, você acha que o ditador está preocupado com isso? Você acha que o Maduro está passando fome ou que ele está gordinho? Pelo amor de Deus, gente, essa galera não tem a mesma ética, os mesmos valores que nós não. Eles estão se lixando pro povo. O cara chega na Câmara na eleição, mente na maior cara lavada de que vou dar picanha e cervejinha para todo mundo. Agora o cara tá taxando a picanha. Não dá para você confiar nesse tipo de pessoa, né? E aí a artistinha da Globo vindo, não, pessoal, vamos lá, ó, não, o Lula 3 é um cara moderado, é igual o Biden lá nos Estados Unidos, é um cara moderado e tal.
Pelo amor de Deus, né? Eu tô com 40 anos agora, fiz dia 10 de julho, né, recentemente, quarentinha. Poxa, já sei como é que a banda toca. Vai dizer que esses caras cabeça branca aí de mercado financeiro, né, apresentador da Globo, não sabe? Sabe. Não é possível que o cara seja tão burro assim, né? Ele fica lá assim, torcendo, né? Não, vou apertar o 3 e vou torcer que vai dar certo, E deu errado de novo, olha, poxa... Não é que o Lula não é tão democrático assim, olha, tá censurando a empresa, tá aumentando o tributo. Gente, é por isso que a gente precisa da liberdade de expressão, para levar o maior número de pessoas a esse conhecimento. Porque realmente nós temos que nos indignar, a gente tem que se revoltar com tudo isso. Não dá para encarar com normalidade um Brasil não se posicionando diante de um caso desse. Isso daí é para a gente se manifestar. Beleza? Vou ler aqui alguns comentários. Coloquei o link aqui da Ação Conservadora, o link está na minha bio também, tá, pessoal? Dia 10 de agosto, encontro presencial em São Paulo. Quem quiser saber mais, chega lá. Aqui, ó, Eduardo Bittar. Não existe ingenuidade desse nível. Eduardo Bittar, gente, é venezuelano, tá? Exilado há muito tempo já fora da Venezuela. Ele é impossibilitado de retornar. Adivinha por quê? Porque o Maduro trata ele como terrorista. Se ele voltar para a Venezuela, provavelmente ele vai preso. Tá? Graças a Deus o mundo já não considera mais as ordens de prisão preventiva internacionais emanadas da Venezuela, as chamadas difusões vermelhas, né? E, enfim, e o Brasil tá indo por aí, né? Já tem ordem de prisão do Alexandre de Moraes que não é reconhecida nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes tentou extraditar o Alan dos Santos, não conseguiu, né? Já tem imprensa que teve que sair do país, teve imprensa que foi fechada, o Terça Livre. Então até onde vai, né, a flexibilização da liberdade no seu próprio conceito de ditadura? Porque o Brasil, você é à vontade de falar o que você quiser no Brasil? Você acha que você pode falar o que você quiser no Brasil? Você fica confortável para twittar, para postar o que der na sua telha, sem receio de ter uma contrapartida, de ter uma conta bloqueada, sendo obrigado a deletar um tweet? Talvez, se falar o nome de alguma autoridade, receber uma multa, receber a visita da Polícia Federal. Lá eles fazem isso, né? Eles estão aprendendo que está muito feio você prender o seu opositor. A Nicarágua fez isso e a Bolívia fez isso. A Bolívia, a Janine Áñez, que era presidente do Senado e fez um mandato tampão quando o Evo Morales saiu do país, ela assumiu, a Janine Áñez, ela assumiu a presidência, ela era presidente do Senado, ela assumiu a presidência e chamou para cerca de um ano depois eleição. Aí quem ganhou a eleição? O indicado do Evo Morales. O que aconteceu? Prenderam a Janine Áñez. Acusaram ela de golpe de Estado, de atos antidemocráticos e agora até de genocídio. Consegue entender que tem uma similaridade na estratégia desse pessoal? De primeiro fazer uma narrativa e depois, com essa narrativa formada, botar adiante ações judiciais? Se a narrativa for fraca, fica complicado da decisão judicial o juiz botar tão quente ali no opositor do regime. Consegue entender? Estão me entendendo? Então o que eles estão fazendo, né? Como ficou muito feio para a Bolívia e para a Nicarágua, onde o Daniel Ortega prendeu 7 concorrentes à cadeira presidencial, prendeu os 7, né? O Daniel Ortega, aquele que expulsa a freira, que prende bispo, ficou muito ruim. O que eles estão fazendo? Na Venezuela e no Brasil, as principais lideranças de oposição estão inelegíveis. Venezuela não pode concorrer Maria Corina Machado, Capriles, tem uma outra senhora lá também da oposição muito próxima a Maria Corina que também foi decretada inelegível. Aí é que ela colocou ali o Huayta, o sobrenome dele é um pouquinho complicado, né, o González, mas ela colocou este candidato à presidência para ter, né, uma pessoa ali, nem que seja para representá-la. E ainda assim ela conseguiu fazer a transferência de votos suficiente para ganhar a eleição com uma margem de votos que todo mundo sabe que pelo menos 60% dos votos o cara fez, né? Então esse é o ponto, esse é o cenário que tá ali a Venezuela. Eles estão agora mudando de estratégia, decretando a inelegibilidade dos concorrentes, onde é feio demais se prender, né? Fica muito com cara de ditadura. Agora, se falar que é inelegível, essa é inelegível, vai, deixa. Então eles estão mudando de estratégia. Se você for ver Cuba, você concorda comigo que Cuba é uma ditadura, né? Pelo amor de Deus. Cuba tem mais de 600 parlamentares, tem um congresso, tem partido, tem imprensa, né? O Grama. Então,
todo verniz de democracia tem lá. Tem na Venezuela também. Venezuela tem um TSE, que é o CNE, tem o Supremo Tribunal Federal, né? Tem Congresso, tem a Assembleia Nacional, tem o presidente, tem as Forças Armadas. Isso daí não nos impede de dizer que a Venezuela é uma ditadura. Na verdade, uma narcoditadura, né? Porque se mexem com drogas, a Venezuela é uma narcoditadura, é um narco-estado, né? Inclusive, esse termo eu passei a utilizar muito depois de conversar com o Eduardo Bittar. Eduardo Bittar, que participou, né, inclusive de resistências dentro das ruas, né, nas ruas da Venezuela. Ninguém contou para ele, não. Ele foi lá e viu como é que a banda toca, viu como é que por vezes os políticos são, para ser eufemista aqui, né, irresponsáveis de mandar o povo para a rua, as pessoas acreditarem que ele tem um plano B, um plano C, e na verdade as coisas desaguarem da mesma maneira. Mas ao menos essa eleição demonstra e coloca em pauta no mundo novamente o tema Venezuela, e onde fica muito fácil, muito simples das pessoas olharem como que cada chefe de Estado está se posicionando. Calma aí, no meu país ainda o cara reconheceu a eleição da Venezuela, como é que é? Então, pelo amor de Deus, esse cara tá mais torcendo pelo Maduro, tá se lixando para a população que está morrendo, e assim por diante, né? Quando não, ele quer copiar esse modelo para o país dele, porque ele fica gordinho, ele manda no negócio todo, e já que o cara não tem valores e princípios mesmo, ele corre com traficante, ele corre com um grupo terrorista. A esquerda não chama MST de terrorista, a esquerda não chama, né, o Hamas de terrorista. Por quê? Porque são aliados. Agora eu te pergunto, na tua rua da tua casa, o teu vizinho anda com traficante, protege a boca de fumo do cara, você vai querer andar com esse vizinho? Você vai votar nesse vizinho para ser vereador, para ser prefeito, para ser presidente? Complicado, né? Complicado.